Pessoal, nós estamos em fase de reforma tributária. Todo mundo está ouvindo falar sobre a reforma tributária. Então, a Secretaria Municipal de Fazenda está fazendo um movimento muito grande para aumento de arrecadação, em virtude de que o IBS e o CBS eles vão entrar em vigor totalmente a partir do ano de 2033. Mas já em 2027 ele começa a fazer a migração desses impostos, ou seja, o ISS e o ICMS eles vão virar IBS e vão para o comitê de gestão no governo federal, que vai ser distribuído para os municípios, em cima de um critério já estabelecido em lei. Ou seja, hoje o ISS que cai na conta do município, o ICMS que é transferido de acordo com a cota parte, isso não vai vir mais para os municípios totalmente a partir do ano de 2033. O ano que vem começa a fazer a migração desses impostos. Então, a partir agora, do dia 1º de novembro, todas as empresas deverão emitir as notas fiscais no emissor nacional. Então, já é obrigatoriedade. Então, tem mudanças já acontecendo. E eu falo que é muito importante nós que trabalhamos na esfera pública já estarmos lendo, entendendo tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo modificado. O que vai acontecer lá em 2033? Então, o comitê gestor, ele vai fazer a distribuição dessas receitas para os municípios. 85% dessa distribuição vai ser em cima da população. Rondonópolis vai sentir? A gente prevê que Rondonópolis não vai sentir, porque Rondonópolis é um município consumidor. E com a mudança da reforma, o imposto hoje, ele fica na origem, tá? Na reforma, ele vai ficar no destino. Então, como Rondonópolis é um município consumidor, nós vamos receber o imposto aqui. Então, em vez do imposto ir para São Paulo, para o Rio, para fora, ele vai ficar aqui. Por isso que a gente acha, já existem estudos sendo feitos, que Rondonópolis não vai sentir tanto a reforma, pelo contrário, vai ser positivo. Nós até fizemos um encontro com o CDL e a CIR, provocando para criar uma campanha, eles criaram Nós Amamos Rondonópolis, a fim de que nós consumamos aqui, na cidade, porque isso é bom para a cidade. Por que isso é importante a gente saber numa reunião de orçamento? Orçamento é o quê? É a previsão da receita, né? Você estima a receita, e em cima dessa receita estimada, você fixa a despesa. Então, é muito importante a gente falar que orçamento não é recurso em caixa. Então, existe muita confusão nesse sentido, né? Teve um dia que o secretário me perguntou assim, uai, mas eu tenho 800 mil lá, na ficha lá, no orçamento. Aí eu falei, secretário, mas o senhor tem caixa? Na conta lá, tem caixa? Tem dinheiro? Não. Então, não adianta nada. Sem dinheiro, sem recurso financeiro, não adianta termos orçamento simplesmente, tá? Eu falo que orçamento, a gente estuda, a equipe, o Rafael e a Dalva ficam lá debruçados para poder levantar orçamento, movimentar as fichas, né? Agora, finanças, o Gilson não consegue fazer uma plim e fazer o dinheiro cair na conta. Não consegue. Isso não tem como a gente fazer. Por isso é muito importante nós, secretários, sabermos que orçamento não é dinheiro. Você pode ter orçamento, mas é importante você saber se você tem recurso financeiro em conta, tá? E por que a reforma é importante todos nós estarmos estudando e por dentro do que está movimentando? Porque vai afetar nossas vidas enquanto gestores, né? Vai afetar a vida da prefeitura. Então, você tem que saber, a sua secretaria, como que está a situação, como que vai ser afetada mediante a reforma tributária. Bom, pode passar, Thaís? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre LDO e LOA. A LDO são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, a Lei de Orçamento Anual, né? Na LDO,
a gente trata as metas fiscais, as metas e prioridades da administração pública, é a diretriz do que a gente vai traçar o orçamento, tá? Então, disposições relativas às despesas com pessoal e encargos e benefícios aos servidores. Essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA são os números propriamente dito, onde a gente estima a receita e fixa a despesa. Por que que é tão importante a questão da estimativa da receita? Porque se a gente falar que tem 100 milhões, então vocês vão passar para a gente uma despesa de 100 milhões. E aí a despesa ela é fixada. Mas se a receita não realizar, vai impactar na minha realização da execução da despesa. Por isso é tão importante a questão da previsão da receita orçamentária. Pode passar. Aí, gente, esse ponto aqui, eu vou falar até aqui, depois vou passar para o Rafael apresentar a parte mais técnica, junto com a Dalva. O que que acontece? O nosso orçamento de 2027, o valor total é 3.222.573.000. Quando o Rafael me apresentou esse número, eu quase caí da cadeira. Fora que um dia eu estava fazendo um curso lá em Cuiabá, eu não consegui ficar no curso, eu tive que vir embora, né, para a gente reunir. De tão desesperada que eu fiquei com o número, né? Falei, Rafael, não revê isso, faz de novo, é isso mesmo. O que que acontece? Depois ele vai destrinchar, ele vai abrir. 3.222.000, tá o valor, tá tudo aqui, tudo que acontece. Então, por exemplo, nós estamos pleiteando, buscando uma linha de financiamento junto ao FIIs, que é uma linha nova que saiu agora, com uma carência de 10 anos, uma taxa super atrativa. O município já foi aprovado, graças a Deus, o projeto já está pronto, vai ser para a construção de um hospital municipal. Então, nós já previmos aqui 155 milhões. Outro fato que está aqui dentro desse número é o convênio da Santa Casa com o município. Aqueles 160 milhões, ele também já está previsto aqui dentro do orçamento. A linha de crédito do Finisa, que a gente fechou, né, também já está previsto. Ou seja, nesse 3.222 estão as receitas correntes, as receitas de capital, as receitas de financiamento, tudo está aqui dentro, compondo esse número, ok? Então, eu vou passar a palavra para o Rafael e para a Dalva, para seguir a parte agora mais técnica, o que vai para cada secretaria, e vou estar aqui participando com vocês. Dalva. Pode ir. As metas anuais. Então, gente, ele vai. As metas anuais. Bom dia a todos. Eu ia falar boa tarde, né? Boa noite. Bom dia a todos. Tá com um ruído esse microfone aqui, né? A impressão minha tá esquisito. Será que não tem outro microfone aí? Bem, mas vamos dar seguimento. Bem, essa parte aqui, ela é uma composição da LDO. É a principal dado, na verdade, quando a gente fala da parte fiscal da LDO. O que basicamente que é? É uma meta anual de resultado da prefeitura. O que está trazendo aí? Você vê que tem um destaque aí, resultado primário. Sim, porque é o número mais importante dele. Seria o que nós chamamos na conta, para quem é contador da contabilidade, o resultado operacional, né? Se vamos dizer assim, as receitas da nossa operação estão correspondentes com as despesas de operação. Porque dentro do orçamento total, como muito bem a secretária falou, está incluído um financiamento, que ele não é uma receita, digamos, operacional, ou seja, ele não é uma receita primária, ele está rendimento de uma aplicação bancária de um recurso que está em conta, que ele também não é uma receita que condiz com a atividade, mas ele compõe a receita.
mas ele também está despesas que também não são, que é uma amortização de dívida, um pagamento de juros e encargos da dívida. Então, assim, dentro da LDO, além das metas e prioridades para exercício, o principal dado é a meta de resultado primário. Vocês não vão me falar do governo federal, fala superávit primário, em tantos por cento do PIB, em tantos por cento do PIB, porque ele reflete o quê? Ele vai refletir o efetivo resultado e como isso vai variar em relação à dívida pública. É para isso que serve o resultado primário. Então, aqui nós temos esse aqui, duas metodologias, acima e abaixo da linha. Acima da linha, para nós, é o mais importante, porque ela vai ser a relação direta de receita primária menos despesa primária. O que é a receita primária? Só para falar, IPTU, ISS, cota parte CMS, IPVA, a receita de serviços do Sanear, vão estar tudo como receita primária. Despesa primária, pessoal em cargos sociais, outras despesas correntes, investimentos, então são todos isso aí. O que é que nós vamos excluir? Parte de dívida, e o que é que nós vamos excluir? Aquelas receitas que são financeiras, que seja o financiamento e possíveis variações patrimoniais de recursos da prefeitura que estão investidos e rendendo a aplicação financeira. Então, nós temos uma meta, em 2025, nós encerramos com um superávit primário de 74 milhões. Na LDO, nós não tínhamos esse resultado previsto de 2025, era negativo, porque tinha perspectiva de operação de crédito que não entrou. E vocês veem para 2026, nossa LDO prevê 50 milhões negativo, e para 2027, 194 milhões negativos. Nossa, não tá, a receita operacional não está pagando a despesa operacional. Não é isso, é justamente o financiamento. Essa é a grande questão. O nosso financiamento, ele não é uma receita primária, contudo, o destino que a gente dá a esse financiamento vai ser uma despesa primária, porque o nosso financiamento ele não serve para pagar folha de pessoal, fornecedores, nem nada, ele serve exclusivamente para investimento. Então, a gente tem um resultado negativo agora para ter um efeito no patrimônio positivo posterior. É isso. Então, assim, dentro de LDO, muito claro, a gente está prevendo déficit primário para o ano que vem. Mas o déficit primário feito o quê? É igual você querer comprar, você vive de aluguel e você quer comprar um imóvel próprio. Você financia com certeza um valor mais do que você tem em sua renda anual, porque você faz um financiamento de longo prazo. Mas o momento que você pegou esse financiamento, comprou um imóvel, você não adquiriu um bem, um patrimônio, que é seu, que está lá até você pagar, é a mesma coisa para o órgão público, assim, sem levar uma comparação para as famílias, que às vezes nem cabe, né? Mas é mais ou menos nessa lógica. Então, assim, dentro da LDO, prevemos um déficit primário que será fruto do financiamento de grandes investimentos aqui no município de Rondonópolis. Então, parte de meta fiscal, esse é o principal. Bem, agora é porque a gente vai fazer uma mistura, né, do que é LDO e o que é LOA, né? Porque os dois temas estão ligados. A nossa LDO ela é 100% compatível com a LOA e ela tá, quando faz LDO a gente já faz uma LOA aqui e dá base aos dados, né? E então assim, o que a gente precisa saber aqui? O que é receita corrente? Receita corrente simplesmente é aqueles recursos financeiros que a gente arrecada dentro do exercício, que aumentam nossa disponibilidade, né, de caixa ou disponibilidade de recurso e tem um efeito positivo no patrimônio. Basicamente é a nossa arrecadação anual, que ela não provém de outras fontes, tipo, ela não provém de financiamento, ela não provém de um convênio que um governo resolveu estabelecer para fazer uma obra, você entendeu? Então, seria assim, então aqui é o IPTU, ICMS, todos os impostos, o IPVA, o que ela que transfere via FNDE, o que transfere o SUS, a transferência do Fundeb, então elas são uma receita corrente. Receita de capital, ela é o contrário, é aquilo que não é receita corrente, ela vai ser o quê? A operação de crédito, que é o financiamento, que a gente trata a operação de crédito, mas é fácil falar financiamento, e alguma outra receita de convênio que vai adivinhar no que vem.
Despesa corrente. Despesa corrente é despesa de manutenção e custeio do serviço público, é o salário do servidor, é o remédio da farmácia, é a luz, a água, a energia, a alimentação escolar. Então, tudo que é aquilo que custeia o serviço público, ele é despesa corrente. Despesa de capital já são duas coisas. Despesa de capital, ela vai se separar para nós aqui, são 3 tipos, né? Mas vai separar em investimento e amortização da dívida. Ou seja, a despesa de capital, ela vai dar uma variação no patrimônio líquido, seja para aumentar, diminuir a dívida, ou seja, para aumentar ele como ativo dentro do investimento, né? Então, assim, despesa corrente, receita corrente financia despesa corrente. A receita corrente, ela pode financiar a despesa de capital, mas pela regra de ouro, em geral, isso pode acontecer, há exceções, mas a receita de capital, que é o financiamento, a alienação de um bem que é vendido, ela não financia, na nossa realidade, em Rondonópolis, a despesa corrente. Aí vai dar outro tipo de dado. Pode passar. Vamos lá. Então, como é que está distribuído, né, esses 3 bilhões e 222? As receitas correntes são quase 80% do orçamento. Você vê que é mais. Ó, você tem ali os impostos, que é quase 20%. Os impostos, quando a gente trata aqui, é arrecadação própria, tá? É IPTU, ISS, ITBI e ICMS. ICMS é um imposto, mas ele é uma transferência corrente que a gente recebe uma cota à parte. Assim como IPVA, assim como IPI exportação, assim como o FPM. Então, a nossa despesa corrente está com... corresponde a 80%, tendo os impostos um peso de 20%, as contribuições 82 milhões, as contribuições basicamente aqui metade a COSIP, a chamada contribuição, que é a contribuição econômica para o custeio da iluminação pública, e a contribuição social do INPRO, que é a contribuição que o segurado faz para o Instituto de Previdência. Lembrando que o orçamento aqui, ele é universal, ele é do município inteiro, não existe orçamento da prefeitura, não existe orçamento do Sanear, não existe orçamento do INPRO. O orçamento, ele tem o princípio de universalidade, então ele trata o município como um todo, o orçamento é sempre doente, certo? Existe a despesa da prefeitura, a receita da prefeitura, mas o orçamento, ele só é doente, é do município de Rondonópolis, e é o que a gente está apresentando aqui. Volta só um aqui, ó. E aí nós temos aí, esse dado é muito importante, a receita corrente. A receita corrente é aproximadamente 79,5% do orçamento. E a receita de capital é pouquinho mais de 15%. Lembrando, a receita corrente, ela financia a despesa corrente e despesa de capital. A receita de capital, ela financia a despesa de capital só, ela não financia a despesa corrente, ou seja, não tem financiamento para despesa corrente, é o custeio, é o chamado custeio que a gente fala. Isso dá um resultado muito interessante, você pode passar aqui, ó. Olha só, se 80%, 79,5% são receitas correntes e a minha despesa corrente, que é pessoal, juros, encargos da dívida e outra despesa corrente, é 76%, e a minha despesa de capital é 22%, enquanto minha receita é 15%, o que eu estou tendo? Eu estou tendo um superávit corrente. Significa o quê? Que a arrecadação de Rondonópolis, ela é superior ao custeio de Rondonópolis. E o que isso significa? Significa que sobra dinheiro para fazer investimento com recurso próprio. Não é que sobra dinheiro, mas existe dentro da proposta fixado a previsão de se você fazer investimento com recurso próprio. E não só o investimento, você manter sadiamente o pagamento da dívida em dia. Por quê? Fizemos o financiamento, constituímos uma dívida. É importante que nós pagamos ela tempestivamente. Então, a nossa receita corrente, ela é superior ao que nós custeamos, permite que a administração pública priorize alguns investimentos com o recurso próprio e também quite tempestivamente a dívida municipal. Aí isso vão ter um gráfico, né? Para quem não é um pouco acostumado com
com gráfico, com plano cartesiano, num dos eixos Y, né, o eixo aqui do canto esquerdo olhando, aqui está em milhões o orçamento. A linha azul é receita e a linha verde é corrente. Para ficar mais fácil entender, eu vou relacionar com um lar. Você tem um salário, vamos dizer que você recebe um salário. Sua única renda é o seu trabalho, salário. Você recebe, eu vou botar um valor para facilitar o cálculo, R$10.000. Você vai ter seu custeio, não é? Se você paga aluguel, você tem aluguel, você vai ter alimentação, você vai ter água, luz, telefone, que for. Significa o quê? Que dos 10 mil que você ganha, você não gasta 10 mil pagando água, luz, telefone, coisa. Ele te dá uma diferença. Aqui você pode estar fazendo o quê? Pagando um consórcio de um veículo, pagando um financiamento de uma casa, ou comprando uma casa, ou comprando um carro, ou comprando alguma coisa. Significa isso. Aqui, se a gente vê, essa linha amarelo significa os resultados que a gente fez, a diferença sempre. Então, para nós estamos projetando ali em torno de 270 milhões de superávit corrente. Aquela diferencinha de 76 para 79 é 270 milhões de reais. São 270 milhões de reais que a gente prevê de diferença entre o custeio. Porque o custeio, gente, é o momento que ele... E não pense que isso não existe no Brasil. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aconteceu em Minas Gerais, isso aconteceu no Mato Grosso, em Rio de Janeiro. O custeio, ele pode sim ultrapassar a receita corrente. Aí como é que você paga? Se a despesa é fixada, se você tem obrigações. Ou você faz um corte geral em direitos sociais, em coisas básicas, mas isso é possível, praticamente até constitucional, algumas coisas. A gente não pode. Você recorre a linhas de crédito para financiar. Aí você inverte a relação. Você tem um déficit corrente. Aí que é que você começa a falar que o Estado quebrou. Quando você ouve que o Estado quebrou, é isso que está sendo falado. É igual na nossa casa. Se a nossa manutenção da nossa vida for maior que a nossa renda, a gente está quebrado, não é isso? O que a gente vai fazer? Ou vai procurar um banco para pegar um empréstimo, ou vai procurar um agiota, quem tem coragem, e vai tocar a vida. Porque, de qualquer maneira, você não tem que sobreviver, se você tem preço à vida. Então, é mais ou menos isso, gente. É só para ficar claro. Então, é importante esse dado. Nós prevemos um superávit corrente. Superávit não significa sobra de recurso, porque lembrando que a secretária mostrou, a receita é igual à despesa. Se o superávit corrente deu, é porque eu vou comprar computador em escola, é porque eu vou comprar um veículo hipoteticamente, né? Um veículo para o meio ambiente, é porque eu vou construir um PSF, eu vou construir um hospital, você entendeu? Então, assim, essa diferença ela já foi para a pré-peça orçamentária via investimento, além do pagamento da dívida. Então, assim, é um dado muito salutar. Você vê que, graças a Deus, a Rondonópolis tem um histórico de a gente não ter déficit corrente. Isso significa o quê? É resultado da gente sempre falar, é boa gestão fiscal. No fundo, é isso que significa. Aí nós vemos o contrário, que a despesa de capital, se você olhar a despesa de capital, ela é o verde e a receita é o azul. Você vê que a despesa de capital, que é o investimento, a amortização da dívida, ela é maior do que vem de recursos externos de outras fontes. Ou seja, essa diferença, que é o déficit de capital, é financiado com aquele superávit corrente. É isso. Então, é uma conta que fecha. Contabilmente, ela vai sempre fechar. Pode passar. Aí nós temos uma trajetória do investimento municipal, a nossa previsão. Você vê que nós estamos numa trajetória ascendente da previsão do investimento. Você vê que se tudo concretizar igual nós orçamos, né, você vê que você vai chegar a um recorde histórico de investimento, né? São 605 milhões de previsão em investimento. Gente, isso aí, em termos de receita corrente líquida, você está falando 23%. 23% de investimento. Só no ano de 2025 foi 6,7%. 6,7% é bastante, não é pouco. São 123 milhões de investimento. 123 milhões de ativo
no patrimônio da prefeitura, que foi constituído num ano, só via investimento. Então, você imagina nós prevendo para 605 milhões. Você está falando de 23% da receita corrente líquida. Ou seja, daquela receita operacional nossa praticamente, exceto o juro, de cada R$10, a gente quer investir 2. É igual se você tivesse o salário, eu vou voltar de R$10.000, você conseguisse investir 2.000 por mês. Mais de 2.300 é mais. Então, assim, é um ousado, como sempre a gente é ousado, não seguro, mas assim é um investimento ousado mesmo. Isso aí é mérito sempre de qualquer gestão e da gestão atual que resolve encarar esse desafio de manter Rondonópolis a um histórico de investimento. Porque é muito difícil, o município que está entre os centésimos de receita, ele está figurando. Com isso aqui, a gente deve figurar entre os maiores investimentos. Nós devemos ficar frente à maioria das capitais brasileiras. E nós estamos falando de um município de menos de 270 mil habitantes, né? Então, assim, isso é um dado que dá muito orgulho para quem mexe com orçamento e saber que Rondonópolis ele tem um histórico de ser forte no investimento e ele quer continuar, ele quer ampliar isso. Aí nós vemos, claro, investimento, igual eu falei, a gente compõe financiamento e faz muita coisa, ela vai gerar uma dívida pública, e é normal, e gerar ela tem prazo, ela tem uma carência, ela tem um prazo, e todo governo que entra como esse, ele vai estar pagando dívida pública. Por exemplo, entrou 0 no caixa de financiamento ano passado, eu acredito, se eu não me recordo, entrou 0, mas ele não pagou, a dívida está ali, ó. Entrou 0, ele compôs, a gente está... Desculpa, esse aqui é o dado da dívida pública, tá? Não é do gasto da dívida pública. Então, a gente está prevendo uma dívida pública que ela se mantenha num patamar abaixo de 20% da receita corrente líquida. É um valor relativamente baixo para um município que se propõe e, historicamente, consegue investir, uma vez num conjunto de 4, 5 anos, mais de R$1 bilhão. É um endividamento baixo. Você tem um endividamento de 18% da receita anual, 18% do seu faturamento, sei lá, operacional, você consegue você pagar ele 20% quando você resolve fazer mais de 20% do investimento. Então, assim, é também um dado fiscal muito importante que mostra a solidez do município de Rondonópolis, que apesar dos desafios da reforma tributária, dessas mudanças, apesar de que a gente tem que falar a nossa queda do IPM pelos critérios do ICMS hoje em dia, pela migração do transbordo, do terminal, que diminui nosso valor adicionado fiscal, a Argentina consegue ser muito consistente nos dados fiscais. Bem, aí nós vamos ver em percentual, agora é o pagamento da dívida, né? Eu falei que não entrou R$1 de financiamento e a gestão atual, mesmo assim, o que ela fez em 2025? Pagou R$93 milhões de dívida, de financiamento. Ela pagou R$293 milhões. Ela não recebeu R$1 de financiamento, pagou 93 milhões. Por quê? As dívidas têm prazo e carência e todo ano vem se amortizando. Você vê que a dívida, o valor da dívida nominal, a gente vai pagando crescer do jeito que vê que é reflexo. Você viu, volta o gráfico lá, só para você ver um pouquinho. Só para você ver um pouquinho que é interessante isso aí. Pode voltar. Você viu que o investimento ele dá um pico aqui e depois ele vai para um vale e sobe um pico? Certo? Olha aqui, ó. Ele começa abaixo e sobe. Olha onde está. 2023, por exemplo, o da série, vamos dizer que for o maior. Volta para lá o dado. Mais para frente. Compensação, o pico da dívida não é no 23, né? Porque todo financiamento tem carência e todo financiamento ele é pago para frente. Do mesmo jeito que o investimento que a gente comportar de dívida, ela historicamente, qualquer gestão ela vai pagar, porque é normal, não tem problema, então não é uma questão que seria uma gestão pagar a dívida da outra, até porque geralmente os financiamentos têm prazos longos, né? Então é normal, mas é interessante, ou seja, só para vocês terem ideia, chega lá, paga 93 milhões de reais de dívida, não pega R$1, mas vai conseguir pegar e mesmo assim vai pagar durante o governo, já começa a pagar a dívida
e o próximo mandatário, ou a continuidade do mandato, ele vai continuar pagando a dívida, é normal isso aí. Aí, só para vocês terem uma dimensão, igual a gente falou do princípio da universalidade, né? Dos 3 bilhões que compõem 100%, 80%, né? Quase 80% é a prefeitura, que é o poder executivo, né? Que é 2 bilhões e 606. O Sanear são 294 milhões, que é mais ou menos 9% do orçamento. O INPRO, que é o Instituto de Previdência Própria aqui do servidor municipal, é um pouco mais de 5%. A Câmara com 2,2% do orçamento. Lembrando que para a Câmara a receita é do Poder Executivo, tá? E a despesa ela é dividida entre Executivo e Legislativo. Porque a Câmara não tem... ela não exerce a função arrecadatória. O município não, no caso a Prefeitura arrecada e na hora de distribuir a despesa, ele separa. A autarquia municipal com 41 milhões, né, a previsão de orçamento, e o Serve Saúde com 33 milhões. Dentro do orçamento da Prefeitura, tem um destaque que é de acordo com a parte das emendas impositivas da Câmara, né, que eles têm direito a até foi a ADI julgada agora, né, 1,2% do orçamento enviado. Então, a gente está falando aproximadamente de 38 milhões de reais aí, né, toda a reserva aí. Então, só das impositivas você vai dar uns 33 milhões aí, 32, um negocinho assim, mais ou menos, por aí, vamos pegar o dado certo, que é das emendas impositivas, que então a Câmara ela tem os 72 milhões, que é feita para a despesa da próprio Poder Legislativo, mais a discricionariedade de determinar o gasto desses mais, pouco mais de 30 milhões. É isso, esses 32 milhões aproximadamente. Então, lembrando que as emendas impositivas, elas estão previstas na lei orgânica, né? Foram objeto, né, de discussão judicial, mas foi fixado que está determinado, né, que a gente tem que seguir o princípio da legalidade, se está determinado que aquilo é 1,2, e vai ser, lembrando que eles têm que mandar metade das emendas para a saúde obrigatoriamente, e a outra metade discricionária, de acordo com o plano proposto pelo vereador, né? Agora a gente chega no orçamento. Nós vamos ver. Sempre onde que o maior orçamento, esse é histórico, hein? É o orçamento da saúde. Você vê que aqui pelo gráfico você vê onde está. Tá bem ruim de enxergar, mas eu vou mostrar. O que é grande aqui, ó? Saúde, educação, saúde e infraestrutura. Os grandes orçamentos da prefeitura. Então, são esses. Você perguntar qual que é a prioridade do município. A prioridade do município vai ser infraestrutura, educação e saúde. E o que é o grande pulo também do gato? É o saúde. O orçamento da saúde está quase R$1 bilhão. O orçamento anterior era... Acabou, acho que é. Alô? O orçamento anterior era 640 milhões. Ele foi para 911. Então, assim... Ele aumentou bastante, isso não é pouco. Você aumentou em 50% o orçamento da saúde. Então, você vê que há uma prioridade na educação, na saúde e na infraestrutura. Eu quero até pontuar, gente. Isso aqui, isso que o Rafael falou sobre as três frentes maiores, né, da gestão, que é, em primeiro lugar, a saúde, né, a gente falando em números absolutos aqui de 911 milhões, a educação 542 ou 600? 642 milhões e infraestrutura 411 milhões. E a gente vê que o recurso, ele tende, né, na verdade ele vai para as maiores necessidades mesmo apontadas, e eles vão de encontro ao plano de governo da atual gestão, né, do prefeito. Então, as linhas maiores de atuação, de maior frente, serão essas três. Lembrando que saúde tem o indicador, o índice constitucional de 15%, que a gente tem que destinar da receita corrente líquida, que é obrigatório, e hoje o município destina na casa de 30, 28 até 30, né?
A educação, 25% da receita corrente líquida tem que ser, é obrigatório ser destinado para a educação. Então, ou seja, 40% do orçamento da prefeitura, ele já está carimbado, né, da receita corrente líquida. Ele já está ali destinado, não tem o que se discutir, né? E aí, o prefeito, ele destina mais 411 milhões, que é de infraestrutura, e que acaba revertendo também na educação, na saúde, entendem? Então, assim, essa questão aqui, né, esse gráfico, onde mostra para onde os recursos estão indo, qual a secretaria que vai deter o maior recurso, mostra o tom da gestão. O próprio número mostra o tom da gestão, tá? Vamos lá, Rafael. E falar com Israel, né? 1 bilhão, hein, Israel? Não, ontem, na hora que eu vi 242 milhões da Fazenda, eu falei, meu Deus. Aí, quando a gente pensa assim, o carro, 642 milhões, a saúde, 1 bi. Nesse valor da saúde, gente, estão as transferências. Então, está aí o financiamento dos 155 milhões lá do FIIs para a construção do hospital. Está a parte da Santa Casa, do convênio, tá bom? As transferências estão aqui dentro desse valor. Isso é muito importante a gente fixar, porque senão a pessoa pensa, vocês estão superestimando. Não é isso, não existe isso, tá? Obrigado, secretária. Bem, do mesmo jeito que a unidade, porque a gente separa, também você vê, por função, você vai entender onde que está o orçamento do município. Aí a gente classificou, o primeiro de todos é a função saúde, ou seja, a segunda função maior é a educação, a terceira, o urbanismo, a quarta, saneamento. Aí depois vemos despesa com administração. Aí você acha que é só máquina, manutenção. Não, é despesas com várias instâncias. A fazenda, o gasto da fazenda, excetuando a dívida, ele é despesa de administração. O gasto de um controle interno, um gasto de qualquer unidade, ele é administração. Então, você vê que há um direcionamento efetivo dos recursos para a ponta, não para o meio, mantendo o que é necessidade do meio, mas é um direcionamento para a ponta. Então, os grandes eixos, saúde, educação e urbanismo, está muito claro isso, tanto pela unidade orçamentária, igual a secretária mostrou ali, que está recebendo recurso, tanto quanto a função de governo que estão recebendo os recursos. Então, são essas, assim que é distribuído. É só um dado, assim, a gente traz um resumo, de um resumo, de um resumo, de um resumo, de um resumo. Quando se apresenta o dado de 642 milhões, uma Tatiane e a equipe de educação que vão elaborar um orçamento de educação, ela sabe que são centenas de componentes que dão aqueles 642 milhões e dentro dessas centenas de componentes tem dezenas de componentes com dezenas de fontes de recurso. Então são quase uma centena de milhares de informações para resumir num dado. Só que isso é detalhado na lei orçamentária, encaminhado para a Câmara, ela tem detalhado. Vai estar disponível no site da Prefeitura para download e consulta, tanto a proposta da LDO e posteriormente a proposta da LOA, né? Vai estar disponível. É que não tem como trazer, senão a gente vai passar 2 semanas aqui e não viu metade. Não viu metade ainda, né? Só para descrever. Então, ficando claro, como a gente está falando de LDO, metas e prioridades, e está falando de valores, está aí. Bem claro quais são as metas e prioridades: saúde, educação e infraestrutura. E a manutenção das outras atividades da prefeitura. Mas o grande mote é esse: saúde, educação e infraestrutura. O orçamento está refletindo, o plano de governo está refletindo a vontade da administração municipal. Aí nós vamos ver por programa. Claro, dentro dessas funções, essas unidades, tem vários programas. Uma saúde, né, tem o orçamento da saúde, mas o orçamento da saúde ela pode ser para o PSF, para um programa de saúde da família, ela pode ser para um hospital. Aí a gente separa por programas. E você vê que o maior programa de todos
é o Zero Fila. O prefeito deu esse nome, Zero Fila, que é o programa de média e alta complexidade do município. É o programa onde estão os hospitais, onde está um serviço igual as SEADAs, exames complexos, e aonde que é o maior gasto mesmo da prefeitura. Apesar que, é claro, deixar, por constitucionalmente, a nossa obrigação principal seria a atenção básica. O município ele era para dar atenção básica, posto de saúde, postinho, policlínica, esse tipo de coisa. E olha, você vê, saúde fácil, saúde da família em primeiro lugar, 131 milhões, você vê que ele é 4 ou 5 vezes menor que um médio e alta complexidade. Significa o quê? Um município, infelizmente, na Constituição, ele tem que assumir, às vezes, o que falta, tanto de um Estado ou tanto de uma União, desse financiamento, porque eles são os principais financiadores responsáveis pela média e alta complexidade. Mas acaba que se invertendo, que nós acabamos fazendo o maior dispêndio nessa média e alta complexidade, que é o mais sensível à população, né? Sendo que nós, obrigatoriamente, deveríamos ser responsáveis, nossa responsabilidade, dentro da atenção básica. Então, você vê, o maior programa é o de média e alta complexidade, que é o Zero Fila. Depois temos ali, com 137 milhões, saúde e família em primeiro lugar. Aí nós temos de infraestrutura, o Cidade do Futuro, que é esse aqui, com mais de 415 milhões. E os grandes programas de educação, né? Educação fundamental e ensino infantil, que são programas que ele tem previsão de saneamento 274, que é o Escola Nota 10, com mais de 355 milhões, Escola Nota 10, nosso programa do ensino fundamental, e o nosso programa de ampliação do acesso à educação infantil, com mais de 245 milhões. Daí aquele valor, aqui mostra, né, de onde vem aquele valor de 3 bilhões, de onde financia. Principais receitas, você vê, né? Você vê que é uma coisa muito interessante. O nosso ISQN, historicamente, que é isso aqui, Gente, esse data show é um problema nosso, né? Esse ISQN, ele era metade do ICMS há uns anos atrás. Ele era desse tamanho perto do ICMS. O que acontece? Nós temos 2 movimentos. Uma ampliação da nossa receita, né? E a outra diminuição por parte do Estado via essa queda, que é um desafio nosso, né, secretária? Por mais que a reforma da Previdência a gente não sinta tanto impacto, mas nós estamos há 5 exercícios já sentindo a redução do IPM. O nosso índice de participação dentro, o que acontece? Rondonópolis cresce economicamente muito forte, mas pelo perfil econômico do Estado, o Estado relativamente cresce mais. Aí, relativamente, a gente participa menos nessa arrecadação, por causa da estrutura produtiva do Estado, né? Não tem. Por mais que Rondonópolis tenha concentrado atividades de maior complexidade economicamente, a gente sabe que o grande boom é a produção agrícola, né, do Estado, né, via exportação. Então, assim, essas fronteiras do Nortão, então elas crescem a um ritmo muito acelerado. Então o Estado cresce muito bolo, Rondonópolis cresce muito bem, o Estado cresce muito, muito, e nossa participação relativa. Aí a importância da Fazenda trabalhar para manter esse equilíbrio, porque se não fosse o trabalho da Fazenda, o ISS não estaria ali, superando o ICMS. E você sabe qual que é a maior receita do município? É o Fundeb. O Fundeb é a maior receita municipal. Graças a um fruto de um trabalho, porque ele não vem sozinho, apesar que mudou a legislação, que melhorou a receita do Fundeb, não vem sozinho, é um esforço de censo, matrícula, de botar a criança na escola, manter a criança na escola, sem contar os outros resultados relacionados ao desempenho da educação municipal. Então, assim, é muito seguro e é muito salutar o orçamento da educação. É um orçamento muito, muito forte, ele é muito conciso, porque ele advém justamente das próprias ações da educação. É muito interessante isso, é muito bom. E hoje, graças a Deus, dá conta de financiar toda essa política de educação municipal, né, que ela é ousada, né, não é? O Rondonópolis tem uma política municipal de educação ousada, comparado a outros municípios, dado o porte de Rondonópolis, né? Segunda maior economia do Estado, terceira maior população do Estado, é uma das maiores cidades do Centro-Oeste.
Então é muito interessante. Então nós temos o Fundeb, o ICMS e o ISS, essa é a maior receita do município. E aí, principal despesa. Aí já é um detalhamento, né? A gente vai ter... Principal despesa, ali ele cortou uma linha, mas as 3 maiores despesas são com vencimentos e vantagens fixas, que é salário de pessoal, com terceirização de serviços, mas essa terceirização engloba muita coisa. É o fornecedor, o prestador de serviço, a água, a luz, o telefone, a energia. Alô? E a outra maior despesa também vai ser, ele cortou, que seria com o investimento, obras e instalações. Olha só que interessante. As 3 pontas ali, elas são 3 despesas. Uma é salário, certo? Outro é o serviço que a gente tem que demandar para custear as atividades públicas. E a terceira grande é obras e instalações. Porque o investimento ele pode separar em várias coisas, mas o principal, ou seja, desse investimento municipal, é obras e instalações, com mais de R$500 bilhão de obras e instalações previsto. Resumidamente, é isso. Agora a secretária vai chamar, né, para a gente abrir um debate, se quiser alguma coisa. Obrigada, Rafael, pela brilhante apresentação. O que o Rafael falou é verdade, aqui é uma pincelada, né, gente? Porque Rondonópolis é grande. Quando a gente vê a apresentação dos números, aí a gente vê isso consubstanciando, né? É verdade, os números são grandes. E a gestão, gente, nós secretários, tá ruim, né? Gestão de um recurso do povo, né? É um recurso público.